Eu fui ali, mas voltei rapidamente, trazendo para você o que há de bom e de melhor. Manda bala! Se inscreva no canal, fortalece edificando a casa. Vamos fazer amigos? Construir agora os nossos objetivos? A nossa finalidade aqui é o direito à informação. Cidadão, esteja atento, informadíssimo, atualizadíssimo acerca dos seus direitos. Estamos aqui discorrendo artigo por artigo na CLT, consolidação das leis trabalhistas. Falamos aqui de direitos, deveres, obrigações, responsabilidade de quê? De empregados e empregadores do Brasil. Vamos analisar, vamos complementar, vamos aí o que a doutrina jurídica tem a dizer acerca do cartório do juiz de direito. 716, o artigo 716 vai dizer: os cartórios do juiz de direito, investidos na administração da justiça do trabalho, têm para esse fim as mesmas atribuições e obrigações conferidas na seção, usando sua própria estrutura. Os juízes de direitos investidos na administração da justiça do trabalho deverão e poderão seguir os preceitos legais específicos à secretaria e à distribuição das varas do trabalho. É claro que seria essa a resposta. O 717, aos escrivães dos juízes de direito investidos na administração da justiça do trabalho, compete especialmente as atribuições e obrigações dos direitos de secretaria das juntas. E aos demais funcionários dos cartórios, a quem couberem nas respectivas funções, dentre as que competem à secretaria das juntas, enumeradas no artigo 711. Os escrivães do juiz de direito investidos na administração da justiça do trabalho devem igualar-se aos diretores de secretaria, especificamente nas ações trabalhistas. Da Secretaria dos Tribunais Regionais, o artigo 718. Cada tribunal regional tem uma secretaria sobre a direção do funcionário designado para exercer a função de secretário com a gratificação de função fixada em lei. Os tribunais regionais contam com o serviço de uma secretaria para atender às demandas distribuídas para aquela corte. Então, cidadão, procure os seus direitos na justiça do trabalho. Tanto empregados como empregadores podem fazer reclamação na justiça do trabalho sem a presença do advogado. Lembre-se bem, cara, esteja atento. Tem coisa que é dispensável a presença do advogado. Basta você ter peito e coragem. Fala alguma coisa. 719. Compete à Secretaria dos Tribunais, além das atribuições estabelecidas no artigo 711, para a Secretaria das Juntas, mas as seguintes. Temos aí a linha A, a conclusão dos processos ao presidente e sua remessa, depois de despachados os respectivos relatores. Além das atribuições previstas em leis, a Secretaria dos Tribunais tem como tarefa reunir as emendas daquela casa para a consulta dos juízes interessados. Tais emendas formam a jurisprudência de um tribunal regional. As emendas são resumos dos acordos, ou seja, das decisões de um tribunal. As emendas traduzem o quê? A jurisprudência de uma corte e colaboram nas decisões das turmas em processos que guardem sob sua tutela. A ressalva que as emendas podem se constituir um inventário, ou seja, na sua uniformização se torna jurisprudência própria das cortes trabalhistas.
é quando um juiz do trabalho ele decide numa região um posicionamento jurídico, os outros tomam uma iniciativa de também se assemelhar ao que foi julgado anteriormente por uma corte. O 720 compete aos secretários dos tribunais regionais as mesmas atribuições conferidas no artigo 712. Os diretores de secretaria das juntas, além daqueles forem fixados no regimento interno dos conselhos. O secretário do tribunal tem a mesma competência do secretário das varas, seja do trabalho, e só diferencia pelas atividades da corte para a qual trabalha, de conformidade com as exigências previstas no regimento interno da casa. Muitas vezes você ouve essa palavrinha varas do trabalho, não interpreta mal não, mas é dessa forma mesmo, são varas do trabalho. Temos o órgão do Ministério Público, então não leve a mal essas questões entre varas do trabalho, órgão do Ministério Público, membro do Ministério Público. Isso aí são termos jurídicos para nós. Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Artigo 721. Incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores da Justiça de Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das juntas de conciliação e julgamento e dos tribunais regionais do trabalho que lhe forem cometidos pelos respectivos presidentes. Entretanto, os oficiais de justiça atuam nas varas do trabalho, especificamente na fase de execução do processo do trabalho. Sua tarefa é cumprir os autos de penhora de bens, constringindo o executado a oferecer patrimônio em troca da dívida executada. Em certas situações, o juiz exige que o bem executado seja avaliado com exatidão, para que a dívida se solva sem maiores problemas. Então indica um oficial de justiça avaliador, que terá condições de mensurar o valor do bem oferecido à execução. Das penalidades, artigo 722. Os empregadores que individual ou coletivamente suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem prévia autorização do tribunal competente ou que violarem ou se recusarem a cumprir a decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades. A linha A, multa. B, perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem. C, suspensão pelo prazo de 2 a 5 anos do direito de serem eleitos para cargo de representação profissional. Entretanto, a expressão que melhor que se traduz por um olhar de fora, ou seja, empregados ficariam do lado de fora da empresa, sem poder entrar para trabalhar. Trata-se de uma espécie de greve por parte do empregador, o qual paralisa suas atividades. O cerramento, como é também chamado, de lockout pela doutrina, enseja a penalidade para quem agir dessa forma, e ainda obriga o empregador ao pagamento de salários aos empregados pelos dias em que manteve suas atividades empresariais paralisadas. Em tempo, vale salientar que as penalidades previstas no artigo 722 da CLT também se aplicam aos empregadores que não cumprirem decisões proferidas em sentença normativa. 726 das penalidades contra os membros da Justiça do Trabalho. Aquele que recusar o exercício da função de vogal de junta de conciliação e julgamento ou juiz, representante classista do Tribunal Regional sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas. Temos aí várias alíneas.
727. Os vogais das juntas de conciliação e julgamento, ou juízes representantes classistas dos tribunais regionais que faltarem a 3 reuniões ou sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior. Os 728. Aos presidentes, membros, juízes, vogais e funcionários auxiliares de justiça do trabalho, aplica-se o disposto no título 11 do Código Penal, com exceção dos magistrados vitalícios, que sofrem sanções administrativas no seu próprio tribunal de origem, e posteriormente caracterizado crime de responsabilidade ou comum, poderão ser penalizados pela lei penal e julgados na justiça criminal por seus atos e irregularidades cometidos na função pública. Temos aí, crimes comuns é uma coisa, e atos de improbidade administrativa é outra coisa. Diferenciam que existem crimes próprios que são executados ou que sejam julgados pela justiça comum. E há outras situações que não, pela justiça criminal. Existe essa diferenciação entre crimes de responsabilidade e crimes comuns. Então, cada competência, conforme o ofício, conforme o grau da pessoa de elevação, é que vai ser determinado o grau de aplicação. De outras penalidades, o 729, o empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento do salário deste, incorrerá em multa até que se cumpra a decisão. Além do pagamento de salário correspondente ao período em que o empregado gozava de estabilidade, o empregador que não cumprir sentença com ordem de reintegração sujeitar-se-á ao pagamento de multa administrativa que, atualizada, implicará ônus diário até que seja cumprida a referida determinação judicial. Estará sujeito ao pagamento de multa administrativa, bem como poderá concorrer com a detenção de seu empregado, caso esse seja compelido pelo juízo e depor sobre o efeito, sobre vara, ou seja, obrigatoriamente. 730. Aqueles que recusarem a depor como testemunha, sem motivo justificado, incorrerão em multa. A penalidade para aqueles que recusam a depor como testemunha é o pagamento de multa administrativa, sem prejuízo da condução coercitiva imposta pelo juízo em que tramita a causa. 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses no direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. O presente artigo esclarece sobre a oportunidade que o reclamante der causa por 2 vezes a extinção do processo em virtude de não comparecer à audiência inicial, visto que assim perderá o direito de acionar a Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Artigo 732. Diante da penalidade imposta, o demandante ficará impedido de apresentar outra reclamação trabalhista no prazo de 6 meses. E se tratando de penalidade não de perda do direito de ação, reforçamos a tese de que a perempção, por ser definitivamente, produz decisão com julgamento de mérito absolutamente diferente da legislação trabalhista, que acarreta o quê? Uma sentença sem julgamento de mérito e permite seja defendido o direito em outro momento.
732. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes der causa ao arquivamento de que trata o 844. O reclamante que der causa a 2 arquivamentos de ação trabalhista não pode aforar outra reclamação trabalhista num prazo de 6 meses, que se traduz em pena própria aplicada nos termos do processo do trabalho. 733. As infrações de disposição desse título, para as quais não há penalidades combinadas, serão punidas com multa elevada ao dobro na reincidência. Aqueles que descumprirem as determinações da consolidação das leis do trabalho, quando a própria lei não as caracteriza, sempre serão punidos com multas administrativas sujeitas ao dobro nos casos de reincidência. O 735. As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e tribunais do trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e aos dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Com base no artigo 653 da CLT, as autoridades públicas e sindicatos que se recusarem a prestar informações que possam instruir processos que tramitam na Justiça do Trabalho podem sofrer penalidades, incluindo as previstas nos regimes jurídicos para os servidores públicos. Do Ministério Público do Trabalho. 736. O Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela exata observância da Constituição Federal, das leis e demais atos emanados dos poderes públicos na esfera de suas atribuições. O Ministério Público, instituído, independente e soberano, tem a função de proteger a sociedade. Seu papel no Estado, atuando como quarto poder. Os 3 poderes da União são compostos pelo Executivo, Legislativo e Executivo. É zelar pela Constituição, pela ordem social. Artigos 127, 128. É inciso 1, a linha B da Constituição de 88. Os procuradores do trabalho podem atuar em 2 frentes, como custo legis, que quer dizer fiscal da lei, ou como parte. O Ministério Público do Trabalho, na defesa dos interesses gerais, pode aforar as ações civis públicas. 737. O Ministério Público do Trabalho compõe-se da Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social. Aquelas funcionarão como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ambas diretamente subordinadas ao Ministro de Estado. Atualmente, o Ministério Público do Trabalho é composto apenas pela Procuradoria Regional do Trabalho. A Procuradoria Geral do Trabalho, com sede no Distrito Federal, concentra-se na atuação das procuradorias regionais e dos procuradores do trabalho que atuam juntos aos tribunais regionais do trabalho. O 738, os procuradores, além dos vencimentos fixados na tabela constante do Decreto-Lei 2874 de 1940, continuarão a perceber a percentagem de 8% por motivo de cobrança da dívida ativa da União ou de multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho e da Previdência Social. Esse artigo está prejudicado por regras recentes que regem a classe, os quais determinam as respectivas atualizações correspondentes aos serviços desenvolvidos pelo Ministério Público do Trabalho. 739 não estão sujeitos os procuradores gerais e os procuradores. Os procuradores não estão sujeitos a controle de ponto e trabalham de acordo com as demandas de serviços a eles designados, em regras distribuídas em coordenadorias. Da Procuradoria da Justiça do Trabalho. 740. A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende a linha A,
uma Procuradoria-Geral que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho. B. 24 Procuradorias Regionais que funcionarão junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. A Procuradoria do Trabalho é composta por uma Procuradoria que atua junto ao TST em Brasília, em 24 que funciona com os Tribunais Regionais do Trabalho nos estados. As Procuradorias Regionais são subordinadas diretamente ao Procurador-Geral. Existe um Procurador-Geral que atua em nível nacional, administrando as atividades do Ministério Público do Trabalho junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. O 742, a Procuradoria-Geral é constituída de um Procurador-Geral e de procuradores. No parágrafo único, as Procuradorias Regionais compõem-se de um Procurador Regional, auxiliando quando necessário por procuradores adjuntos. Entretanto, a Procuradoria-Geral e Regionais são constituídas de um Procurador-Geral do Trabalho e 24 Procuradores Regionais que administram e controlam os serviços de todos os Procuradores do Trabalho no Brasil. 743. Haverá nas Procuradorias Regionais substitutos de Procurador adjuntos ou quando não houver esse cargo de Procurador Regional designado previamente por decreto do Presidente da República sem ônus para os cofres públicos. As Procuradorias Regionais funcionarão com substitutos de Procurador do Trabalho de sua categoria. 744. A nomeação do Procurador-Geral deverá recair em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais que tenha exercido por 5 ou mais anos cargo de magistratura ou do Ministério Público ou advocacia. Existem concursos públicos para o cargo de Procurador Substituto do Trabalho que exige um candidato advogado. Observando esse exercício profissional comprovado que se desenvolve nos mesmos moldes da magistratura do trabalho, ou seja, por concurso de provas e títulos, composto de 5 etapas específicas: uma prova objetiva, uma dissertativa, uma prática, confecção de um parecer, uma oral e de títulos. O candidato, ao preencher o formulário de inscrição, firmará declaração sobre penas da lei de que é bacharel em Direito e deverá atender até a data da posse dos requisitos de 3 anos de atividade jurídica, artigo 129, parágrafo 3º da Constituição. Também ciente de que a não apresentação do respectivo diploma devidamente registrado pelo Ministério da Educação por ocasião da inscrição definitiva acarreterá a sua exclusão do procedimento seletivo e não comprovação do tempo de atividade jurídica impedirá a posse no cargo de Procurador-Geral do Trabalho, Procurador do Trabalho, e de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso. O 745, para a nomeação dos demais procuradores e atender-se aos mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzindo a 2 anos, no mínimo, o tempo exercido. Os editais dos concursos para os cargos de substituto de Procurador do Trabalho de segunda categoria são bem claros ao exigir a comprovação de 3 anos no exercício da atividade de advogados ao candidato a esta vaga. Da competência da Procuradoria-Geral, 746, compete à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, a linha A, oficiar por escrito em todos os processos e questões de trabalho de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Temos outras alíneas abaixo. Além da competência prevista na lei, os procuradores do trabalho atuam junto ao Judiciário, fiscalizando o cumprimento da lei, custos legis, e por vezes como parte na defesa do cidadão. Especificamente, o Ministério Público do Trabalho desenvolve suas atividades funcionais junto ao Judiciário Trabalhista em 2 frentes: no primeiro grau de jurisdição, principalmente assistindo menores ou incapazes, e no segundo,
E terceiro grau, emitindo parecer em ações que tramitam em via recursal. Entretanto, nobres senhores, está aí a minha contribuição aos nobres cidadãos, a todos aqueles que têm me acompanhado diariamente e periodicamente. Receba meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Até o próximo artigo 747, comentando a CLT. Um beijo.